para a gente começar. Pessoal, as outras aulas que eu tinha dado para vocês, foram aulas bem genéricas, né? A gente falou sobre o conceito da execução, a gente falou sobre os princípios executórios, a gente falou sobre cumprimento de sentença e processo de execução, as diferenças e as semelhanças, né? Só que eu sempre falei com vocês de uma forma bem genérica, falando tanto da execução da sentença como do processo de execução. Tanto é que o tema até agora que nós estudamos era a execução civil, né? É o gênero, é um instituto chamado execução civil. A partir de hoje, a gente vai estudar a execução de título judicial. A execução que é proveniente de uma sentença, tá? Então, nós estamos aqui agora, a partir de agora, nós estamos estudando o quê? Uma fase do processo de conhecimento. Eu posso chamar essa execução de título judicial de execução da sentença. Eu posso chamar de cumprimento de sentença. Eu posso chamar de processo de execução? Não, porque ela não é um processo de execução. Ela é um processo de conhecimento na sua fase executória. Então, eu não posso chamar de processo de execução. Processo de execução, quando a gente fala em processo, a gente está falando num instrumento processual que tem começo, meio e fim. Quando a gente fala em processo, a gente está falando de processo civil de duas espécies, ou processo de conhecimento ou processo de execução. No processo de execução é quando eu tenho uma petição inicial, uma citação, todo um procedimento que envolve um título executivo extrajudicial. Cheque, nota promissória, duplicata, contrato. Agora, aqui nesse caso, não. Aqui nesse caso, a execução ela aparece como um ato processual. A execução ela aparece como uma fase do processo de conhecimento, como um prolongamento do processo de conhecimento. O processo de conhecimento ele não é dividido didaticamente, ele não pode ser dividido em fases. Fase postulatória, que é fase inicial. Depois nós temos a fase saneadora do processo, em que o juiz estuda o processo para ver que rumo que o processo vai tomar, podendo sanar algumas irregularidades. Depois nós temos a fase instrutória, de produção de provas, provas testemunhais, prova, depoimento das partes, a prova pericial, para que ele possa entrar na fase decisória, que é a sentença. Depois nós temos a fase recursal, que são os recursos que nós estudamos, para depois do trânsito em julgado, nós tenhamos, então, a execução da sentença. Nós entramos, então, numa fase de liquidação do débito, que é a atualização do débito e a execução, tá? Então, por isso que eu falo para vocês que aqui é um processo de conhecimento na sua fase executória, na sua última na fase de pagamento, na fase de satisfação do credor. Lenise, mas quem que vai determinar o trânsito em julgado? O juiz. Quando há interposição de vários recursos, pode gerar o trânsito em julgado. Pode ser que não tenha a interposição de nenhum recurso, porque o recurso é uma opção, é uma faculdade, e daí, neste caso, vai transitar em julgado do mesmo jeito. Tá? O trânsito em julgado é uma declaração do juiz dizendo o processo transitou em julgado, não se discute mais as decisões. Todos os recursos que tinham que ser interpostos já foram, ou pelo menos vocês tiveram a oportunidade de recorrer e resolveram não recorrer. Transitou em julgado, nós entramos aí nessa fase de execução. Tá? Quando eu tenho o processo de conhecimento, vocês perderam esse processo, vocês sabem que vocês têm que pagar. O que seria, então, a possibilidade?
você chegar para sua advogada e falar, ó, liga lá para a Lenise e fala se a gente pode fazer um acordo e eu pago esse valor da condenação com custos, com honorários, eu vou pagar em 4 vezes. Podemos fazer isso? Claro! Claro que podemos. Eu tenho dinheiro para pagar à vista. Podemos pagar todo esse valor à vista? Claro! Precisa de execução para isso? Daí não. A execução ela só aparece quando você espera um tempo do trânsito em julgado, transitou em julgado, você espera mais um tempo para ver se o advogado da parte adversária vai ligar para você, você verificando que não vai, você vai executar. Você só vai executar se houver uma inadimplência do devedor, se houver um não pagamento. Se houver um pagamento, o processo vai terminar, o processo vai parar por aí. Vai para o arquivo. De qualquer forma, o processo vai para o arquivo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? Vamos imaginar que o processo, ó, ele é 120... Vamos imaginar o número de um processo. 34, 2020, 826, 0047. Esse, no que está no chat, é o número de um processo. Então, 100, 234, 34 é o número do processo. 2020 é o ano, 826 é referente ao estado de São Paulo, tá? É um código que determina que é o estado de São Paulo, e 0047 é um código que determina que é a comarca de Assis, tá certo? O processo de conhecimento, ele teve esse número, tá? E ele vai terminar com esse número até o trânsito em julgado. Com o trânsito em julgado, esse processo vai para o arquivo. Quando vocês forem protocolar o cumprimento de sentença, é um novo processo. É um novo, não é um... Ó, calma, não é um novo processo. É um processo que está vinculado a esse, tá? Não é? Nós não falamos que é o prolongamento, mas vocês vão verificar que o TJ de São Paulo, ele resolveu que seria um novo número. Teria um novo número. Tem algumas comarcas que colocam um dígito. Depois do 0047, coloca dígito 1. Para indicar que há o cumprimento de sentença. Então, o cumprimento de sentença não é um novo processo, porque ele decorre do processo de conhecimento, mas ele recebe um novo número. E por quê que o cumprimento de sentença recebe outro número? Gu, vamos imaginar que transitou em julgado hoje o processo, tá? Você precisa ingressar com o cumprimento de sentença amanhã? Não. Você pode entrar, nós vamos falar sobre a prescrição intercorrente, mas você pode entrar depois de 2 anos, dependendo da prescrição. Dependendo da prescrição, você pode entrar depois, até depois de 5 anos. Ou, de repente, você não vai propor a execução. Se o advogado da parte adversária entrou em contato com você e pagou, por que você vai executar? Não tem por que executar. Então, apesar de didaticamente ser difícil de eu explicar para vocês que é um único processo, né? Mas existe um fundamento para isso. Porque a execução da sentença, apesar dela estar vinculada ao processo de conhecimento, ela nasce do processo de conhecimento, a origem dela é o processo de conhecimento, a execução de sentença, ela tem um procedimento próprio. Ela pode ser proposta depois de 2, 3 anos, com um novo advogado, com novos honorários. Lenise, o que eu preciso deste processo que está aqui no chat, que foi arquivado? O que eu preciso para propor o processo desculpa, a execução da sentença? Eu preciso da sentença, eu preciso do trânsito em julgado.
Então, pode ser que você vai ter que pedir o desarquivamento desse processo originário para pedir o cumprimento de sentença. Pode acontecer isso. Porque você precisa dele para você alimentar o cumprimento de sentença. Para você mostrar para o juiz que você tem um título executivo judicial, que é uma sentença transitada em julgado. Eu não posso executar sem ter título executivo, líquido, certo e exigível. Então, eu preciso desse processo para executar. Mas vai nascer um novo número. Vamos imaginar aí 001 234 89 2024. Vamos imaginar, tá? 26, que é o estado de São Paulo, 0047. Aí é o cumprimento de sentença. Tá? Então, nós temos dois processos. Tomem muito cuidado, Gi, porque, de repente, você vai pegar o processo na fase de cumprimento de sentença e você vai protocolar, alimentar o cumprimento de sentença e não mais o processo originário. O processo originário já acabou. O processo originário já está no arquivo. Tá? Então, você tem que alimentar a execução, você tem que alimentar esse número aqui. Através, eu não sei se vocês conhecem o sistema, eu estou vendo com o Fernando para a gente mostrar isso para vocês, né? O sistema do Tribunal de Justiça de São Paulo. O ESAGE. E vocês vão protocolar o cumprimento de sentença como uma petição intermediária. Petição intermediária de primeiro grau. Você vai entrar lá no site do TJ São Paulo, você vai olhar peticionamento eletrônico. A hora que você abrir lá peticionamento eletrônico, vai ter petição intermediária de primeiro grau. Daí você vai na petição intermediária de primeiro grau, que lá vão estar as informações. Vai estar pedindo para você todas as informações. Inclusive, você vai ter que colocar que é uma execução de sentença. A categoria, a classe que eles pedem, você vai colocar que é uma execução da sentença. Tá? Mas recebe outro número por essa questão que eu falei para vocês. É um novo número, mas é um processo que decorre do primeiro, mas é um novo número porque tem um procedimento próprio, honorários advocatícios novamente. Pode ser que você atue num processo como advogado e não atue no outro. Você atua no processo de conhecimento, no processo originário, e não atue no outro. Né? Pode ser que você atue nos dois, mas de repente você não vai atuar na execução da sentença. Ok? Então, quando eu falo conceito e natureza jurídica da execução ou dos títulos executivos judiciais, eu gostaria que vocês colocassem que a natureza jurídica é o processo de conhecimento, é um processo de conhecimento na fase executória. E essa fase tem como objeto um título executivo judicial. O que é um título executivo judicial? É um documento expedido pelo Poder Judiciário e que tem um comando, né? Que tem uma ordem. Pode ser uma sentença ou pode ser uma decisão interlocutória.
tem um comando, tem uma ordem de pagar, de fazer, de entregar. Esses títulos executivos judiciais estão consagrados no artigo 515 do CPC. O 515 do CPC, ele tem um rol lá de todos os títulos executivos judiciais. É um rol fechado, porque títulos executivos judiciais pode ser sentença, pode ser decisões interlocutórias, pode ser uma sentença penal e que seja executada no civil, pode ser uma sentença arbitral, né? São sentenças que têm força de um título executivo judicial, que tem a característica de judicial. Quem determina isso é o próprio artigo 515. Então, quando eu vou executar, eu não posso executar sem o título executivo judicial. Eu tenho que pôr na minha execução de sentença, eu tenho que colocar como documento da minha execução da sentença, eu tenho que colocar o título, que é a sentença, que é o comando do juiz, que é a ordem do juiz. Nós estudamos também antes, nas aulas anteriores, a execução provisória e a execução definitiva. Essa divisão, ela só é importante, essa divisão, para o cumprimento de sentença, tá? Para o cumprimento de sentença, nós vamos ter a execução provisória e a execução definitiva. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de uma execução provisória e vou dar o exemplo de uma execução definitiva. A Maiara chega lá no meu escritório e diz assim: Lenise, eu tenho uma filha de 2 anos e eu gostaria de ingressar com ação de alimentos. Até agora ele pagou do jeito que ele quis, mas agora eu quero fixar um valor para que eu possa contar com esse valor todo mês, né? Para as necessidades da minha filha. E nisso a gente ingressa, então, com uma ação de alimentos. A ação de alimentos, ela tem um rito especial, mas ela é um processo de conhecimento, né? Aonde nós vamos demonstrar a necessidade da Maiara, a necessidade da filha, né? Que é a autora da ação, a Maiara só é a representante dela. Nós vamos provar ali a necessidade, provar também que o pai tem condições de pagar o que a gente está pedindo, e vai ter todo um processo. Só que nós estamos falando de uma ação que ela tem caráter de urgência. A ação de alimentos, ela tem caráter de necessidade, necessidade imediata, necessidade emergencial, né? Eu preciso ingressar com a ação de alimentos e pedir uma tutela provisória, uma tutela antecipada, né? Uma tutela para que o juiz conceda o mais rápido possível os alimentos, para que ele fixe o mais rápido possível. Porque eu preciso alimentar minha filha, eu preciso vestir, eu preciso da educação, lazer, né? Alimentos no sentido mais amplo da palavra. Então, logo que eu distribuo a petição inicial, o juiz olha a minha petição inicial e diz assim, ó, ele dá ele expede uma decisão interlocutória. Ele diz assim: cite-se o pai, né? Porém, conceda os alimentos provisórios no valor de 30% do salário mínimo. Ele concede ali provisoriamente, antes da citação do réu. Mas por que ele pode fazer isso, Lenise? Porque eu pedi uma tutela de urgência. Porque eu pedi alimentos pressupõe urgência. Então, mesmo antes dele citar o réu, ele já concede os alimentos provisórios, mesmo sem ele não ouve o réu. E nesse caso, o réu tem que começar a pagar os alimentos. Se passou aquele mês, se a Maiara fala, Lenise, ele não me pagou até agora o que o juiz determinou. O que nós vamos fazer?
executar aquela decisão interlocutória que concedeu os alimentos provisórios. Eu vou executar porque é um comando do juiz provisório para ele pagar. Se ele começar a pagar, eu não vou fazer a execução provisória. A execução provisória, ela é feita nos mesmos moldes que a definitiva. Qual é a diferença de uma para outra? A execução provisória é de uma decisão interlocutória e ela é concedida antes do trânsito em julgado. Não se fala ainda, o processo está começando, mas há um comando do juiz, pague logo no início. Pode ser, Gustavo, que o pai venha no processo e diz assim, eu não tenho condições de pagar porque eu estou internado numa clínica de reabilitação. Aquele alimentos provisório vai ser alterado pelo juiz. O juiz vai falar, ó, ele não tem como pagar, ele está internado. E a mãe que vai entrar com uma ação contra os avós, se for o caso, entendeu? Então, os alimentos provisórios ou qualquer decisão que tenha caráter provisória, que seriam as famosas liminares, elas podem alterar no decorrer do processo. Por que elas podem serem alteradas? Porque o juiz faz uma cognição rápida e te concede. A hora que ele começa a se aprofundar, ele fala, peraí, não é bem assim. A hora que ele cita o pai vem com um argumento e fala, putz, não, realmente ele não tem condições de pagar. Tá? É a mesma coisa a guarda provisória de filhos. O pai vem e diz assim, olha, minha mulher tá numa crise mental, ela não tem condições de cuidar dos meus filhos. Eu quero ficar com eles. E ela está internada numa clínica psiquiatra. Tá aqui a prova. O que vocês fariam? Deixa com o pai. Deixa com o pai. Se ela está internada e o pai já está com os filhos, deixa com o pai. Ele concede a guarda provisória. Daí, depois, a mãe sai da clínica, se defende no processo dizendo, olha, eu tive sim uma clínica, mas eu estou bem, eu estou medicada, eu estou trabalhando, olha aqui a minha carteira de trabalho. Eu tive uma crise, mas eu estou tratando com psiquiatras com isso. E ele fala, não, olha, então, vamos rever. Essa mãe pode ficar com a guarda do filho. Será que pode? Será que não pode? Percebem? Como o direito de família, ele muda, ele altera no decorrer do processo. Só que o juiz, de cara, ele fala, peraí, deixa eu proteger essa criança. Se tá com o pai e a mãe tá internada, fica com o pai. E ele concede a guarda provisória para o pai. Tá? Então, tudo isso é o quê? Decisões interlocutórias no decorrer do processo, que tem um comando do juiz, que tem uma ordem, pague, fique com a criança, né? Tome posse da criança, pague uma quantia, tem um comando. E dependendo da situação, você vai ter que executar esse comando. Você executa provisoriamente, mesmo sem ter uma sentença ainda transitada em julgado. Agora, quando nós temos uma execução definitiva, eu fico mais tranquila. Porque a execução definitiva, nós temos uma sentença transitada em julgado. Nós temos aí a segurança jurídica de que nada vai ser alterado mais. O que tinha que ser alterado já foi. Nós não temos mais nada para alterar. A execução definitiva é essa que eu sempre estou falando com vocês, que essa execução definitiva, ela é proveniente de todo o processo de conhecimento, né? Com todas as fases daquele processo e o trânsito em julgado. Eu não corro risco das decisões serem alteradas, eu não corro risco de executar e ter que depois devolver o dinheiro, eu não corro risco de nada disso. Tudo bem? E nós temos também a prescrição intercorrente. Quando eu falo em prescrição, o que vem na cabeça de vocês?
Prazo para terminar. A Fabiana que respondeu? Foi. Prazo para terminar o processo, você fala? Não, prazo para recorrer o que foi solicitado, o que foi determinado. Não. É a Aí, perda do direito? Quando você tem um prazo para recorrer, Fabiana, e você perde esse prazo, né? Daí é preclusão, precluir o seu direito, tá? Prescrição é outra coisa. O que é prescrição? Alguém falou comigo? Fala de novo, fazer um favor. É a perda do É a perda do direito. É a perda da pretensão do direito de ação, né? Gu, se atendeu o teu cliente. Uma das coisas que você vai ter que olhar logo, todos nós, advogados, quando a gente vai propor uma ação, a gente tem que olhar isso. A gente tem que olhar a prescrição, é a perda da pretensão, do direito de ação. Então, eu tenho que olhar o artigo 205 e 206 do Código Civil para verificar o prazo prescricional daquela ação que eu vou propor. Certo? Quando eu dou início ao processo, eu estou dando início, eu estou distribuindo a petição inicial. Eu tenho que lembrar da prescrição. Eu tenho que lembrar da prescrição quando eu sou autora da ação, advogada da autora, quando eu vou propor. Se eu sou advogada do réu, eu posso verificar se tem prescrição ou não logo de cara na contestação, para eu alegar e o processo ser extinto com resolução do mérito. Maravilha! Então, toda vez que eu vou propor uma ação, eu tenho que olhar o artigo 205, 206, para verificar se o meu cliente tem o direito de ação. O direito, a prescrição, ela é a inércia do autor. O direito não socorre aos que dormem. Lembra sempre, gente, que quando a gente fala em prescrição, é a perda do direito de ação, porque o autor não se manifestou, o autor não propôs ação, é a inércia dele. Dormiu no ponto. Daí o processo seguiu. Qualquer prazo que ele perca dentro do processo é preclusão. Ele precluiu o direito dele, porque ele perdeu o prazo. Daí é preclusão. A hora que a sentença transitou em julgado, você tem, então, a possibilidade de executar, não é isso? Essa execução definitiva, a execução chamada cumprimento de sentença, ela vai seguir o mesmo prazo prescricional que você teve para propor ação. A súmula 150 do STF fala que a pretensão executiva é a mesma da pretensão cognitiva. A pretensão executiva tem o mesmo prazo que a pretensão cognitiva. Se eu tenho 3 anos para ingressar com a ação de cobrança, eu tenho 3 anos para executar. Se eu tenho 2 anos para ingressar com uma ação de conhecimento, eu tenho 2 anos para executar. Isso não tem nada a ver quando o processo está caminhando e não tem patrimônio, o devedor não tem patrimônio. Isso não tem nada a ver. Quando a gente fala em prescrição, lembra que nós estamos falando da inércia. Dormiu no ponto. Não tem nada a ver com o patrimônio. Ah, deixou de ter, não tem patrimônio para ser penhorado. Não tem nada a ver com isso. Nós estamos falando do início do processo. Início do processo de conhecimento. Início da execução da sentença. Nós estamos falando de uma prescrição que interfere na pretensão do autor.
Então, eu tenho que olhar na execução, eu tenho que tomar... Esses dias eu quase perdi o sono. Eu perder o sono é normal, mas eu quase perdi um sono por causa de um processo. Teve a sentença transitada em julgado. Esse processo em que a sentença transitou em julgado não era meu, era de um outro advogado. Era um processo contra a Energisa. Então, esse processo não era meu. Esse processo era do sogro da minha irmã. E daí, o sogro da minha irmã faleceu e eu fiquei com esse processo. E a pessoa, o cliente, ia receber uns 40 mil reais. E eu pensei que eu tinha perdido o prazo para executar. Gente, eu levantei no outro dia igual uma louca e fui olhar tudo esse processo para verificar. Porque eu mandei para o contador fazer os cálculos. E não olhei o prazo prescricional. Tá? Na correria, mandei para ele falou, Lenise, em 15 dias eu te entrego. Mas estava tudo certo. Graças a Deus, eu tinha prazo para isso, ainda tinha 6 meses. Não sei, eu que desesperei. Por quê? Por causa que a prescrição, se eu não executo, daí prescreve o direito. Se eu não executo no prazo, tá? Daí eu não tenho mais como cobrar. Tá bom? Então, a prescrição, por que ela é chamada intercorrente? Porque ela está né? Ela está ali, o processo de conhecimento que terminou e a execução da sentença que vai começar. Ela está entre um procedimento e outro, né? E ela começa a contar a partir do trânsito em julgado do processo, né? Isso, Luciano. Isso mesmo, amor. A partir do trânsito em julgado. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Porque tem a prescrição intercorrente. Outra coisa que eu não sei se eu já falei para vocês, mas vou repetir, é o protesto da decisão judicial transitada em julgado, tá? O que eu posso fazer? Eu posso, isso na verdade, por que o legislador de 2015, do CPC de 2015, ele colocou essa possibilidade? Essa possibilidade é para dar publicidade na sentença que transitou em julgado. Então, a Giovana chega para mim e fala, Lenise, eu fui lá no cartório, eu quero comprar um terreno, e eu fui lá no cartório de imóveis e vi que tem um protesto no terreno que eu estou querendo comprar, tem lá um protesto, tem lá uma declaração de que havia um processo contra o proprietário do terreno e que essa sentença transitou em julgado e ele deve o valor do terreno. Você acha que eu devo comprar? Eu vou falar, Gi, não compra. Senão você, se tem um protesto, você está como se você tivesse em conluio com o proprietário, o devedor, né? O proprietário do terreno. Má fé. Está lá o protesto. Então, o protesto é uma possibilidade. Você não está obrigada a fazer esse protesto. Mas você pode chegar lá no cartório, lá na vara civil, pedir para que tenha para que o juiz faça essa certidão, né? É uma certidão do trânsito em julgado. Você vai lá no cartório de imóveis, pode ir no Detran também, se você quiser, tá? E você vai lá e protesta essa decisão. Você manifesta, você dá publicidade à decisão que transitou em julgado. Isso, Luciano, é mais uma forma da gente cutucar o devedor, tá? Já tem uma sentença transitada em julgado contra ele. Agora tem o protesto contra ele. O protesto faz com que a Giovane não compre o terreno dele. As coisas deles começam a ficar todas emperradas, que ele fala, não, acho que é melhor eu fazer um acordo. Tá? Esse protesto, se a partir do momento que vocês executarem e ele pagar, vocês têm que levantar esse protesto. Se vocês executarem e for penhorada alguma coisa dele, vocês também têm que levantar o protesto, porque daí o processo está garantido. Tá? Mas esse protesto é só mais uma possibilidade que nós temos de forçar o devedor a pagar, de dar publicidade à dívida,
de impedir que a fraude à execução ocorra. Ok? Todo mundo aí, ok? Todo mundo acompanhando? Hein? Adrian, Anderson, Augusto, Carlos, Christian, estão me acompanhando? Jonathan? Sim, senhora, professora. Luciano? Sim. Isadora? Vão escrevendo aí no chat para mim. Isso aí, meus amores. Vamos lá. Eu coloquei aqui para vocês também honorários advocatícios. Esses honorários advocatícios, lembra que eu falei para vocês? Caio, Júlia, Carlos, obrigada, amores. Esses honorários que eu coloquei para vocês, é como eu falei para vocês, né? Os honorários advocatícios são novos honorários advocativos na fase executória. E esses honorários, vocês vão verificar que eles são de 10%. E o artigo que eu coloquei aí, ó, 323 do slide, tá errado. É artigo 523, parágrafo 1º. Então, se vocês puderem corrigir, honorários advocatícios, artigo 523, parágrafo 1º do CPC. Honorários de 10%, e esses honorários, eles só vêm... daqui a pouco eu vou falar o procedimento para vocês, e daí vocês vão verificar quando que vocês vão cobrar esses honorários. Gente, aqui eu coloquei as espécies de execução. E coloquei os artigos correspondentes de cada uma das espécies. Eu vou ingressar contra vocês com uma ação de cobrança. Se eu estou entrando com uma ação de cobrança, eu estou cobrando um valor. A sentença vai gerar uma sentença condenatória. Eu vou fazer uma execução conforme o procedimento que está no artigo 523 ao 527, que é sob pena de penhora. Então, a letra A aqui que eu coloquei para vocês, vocês podem colocar na frente, obrigação de pagar, né? Sob pena de penhora. É um procedimento que envolve a penhora dos bens. Quando eu tenho uma ação de alimentos, a ação de alimentos, ela vai gerar o quê? Uma sentença alimentar. Essa sentença que tem a fixação dos alimentos, ela vai ser cobrada pelo cumprimento de sentença sob pena de prisão civil. Outro procedimento diferente. Prisão civil. Vamos imaginar que eu sofri um acidente porque eu caí num buraco que a prefeitura fez aqui na frente da minha casa. Eu vou ingressar com uma ação indenizatória contra a prefeitura de Assis. A prefeitura, ela é a fazenda pública. Quando eu falo fazenda pública, eu estou falando de pessoa jurídica de direito público. Estado, município, a União, autarquias municipais, estaduais e federais. Quando eu falo de fundações públicas, se eu proponho uma ação de conhecimento, uma ação de indenizatória contra o Estado, por exemplo, eu estou ingressando contra a fazenda pública. Nesse caso, a fazenda pública, ela tem privilégios.
A fazenda pública, ela atua ela atua para o bem da comunidade, da sociedade. Então, ela tem privilégios, ela tem prazo em dobro. A fazenda pública, os bens da fazenda pública não pode ser penhorado, né? Não pode ser objeto de uso capião. Então, eu não posso penhorar um bem da fazenda pública. Se eu ganhar essa ação que eu ingressei contra o município de Assis, eu vou entrar na fila dos precatórios. O precatório é um documento que determina que o Estado, o município, né, pague a determinada quantia para mim. Dependendo do valor, existe também a requisição de pequeno valor, RPV, que daí sai mais rápido, é menos burocrático. Mas nós não temos como penhorar, não tem esse procedimento de penhora contra a fazenda pública. São os precatórios, que tem lá a prioridade de pagamento, né? Se é uma dívida trabalhista, tem prioridade, dívida fiscais tem prioridades. E se eu ingressar com uma ação contra uma construtora, contra um construtor, que envolve uma obrigação de fazer, eu vou entrar, eu contratei um construtor e ele não fez a minha casa. Eu não tenho nenhum documento provando que a gente fez que eu paguei para ele, eu não tenho nada. Eu vou ter que entrar com uma ação de conhecimento de obrigação de fazer. Essa ação vai ter todo o trâmite, vai ter uma sentença e o conteúdo dessa sentença é mandamental. Obrigação de fazer. Há um mandamento, há uma ordem do juiz para fazer sob pena de multa diária, que é chamada de astreintes. É uma expressão em latim que significa forçar o devedor a fazer aquela obra. Então, daí o procedimento está relacionado à multa. E nós temos também uma ação de conhecimento, de obrigação de entregar. Deixei meu cavalo lá na sua casa, lá no seu aras. Você falou, pode deixar, Lenise, não precisa, não, você é minha amiga, não precisa fazer contrato, deixa aqui o tanto que você quiser. Quando eu vou lá buscar, ele vai falar, não devolvo o teu cavalo, não. Você sumiu, eu que cuidei, ele tá lindo, peguei amor por ele, eu não vou devolver, não. E eu vou ingressar, como não tem contrato, foi tudo verbalmente, eu vou entrar com uma ação de conhecimento de obrigação de devolver o cavalo. Essa ação vai ter a sua tramitação e vai ter uma sentença. Entregue o cavalo num prazo de 10 dias, sob pena de busca e apreensão do cavalo. Percebem que em todas essas que eu falei para vocês, cada uma tem uma punição diferente? Primeiro foi penhora, depois foi prisão, depois foi os precatórios, depois foi multa, depois foi busca e apreensão. Cada uma tem um procedimento diferente. Aqui eu coloquei para vocês, mas eu não vou nem falar muito disso para vocês, que é o cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer. Nós já tínhamos falado da tutela específica, quando eu quero aqui ainda faça, né? Então, eu vou ainda pedir a obrigação de fazer, sob pena do quê? Sob pena de multa. Depois, nós temos aqui a obrigação, eu coloquei aqui também a multa, né? Como é um caso de... É um mecanismo de coerção para pressionar a vontade do devedor. Essas multas, elas são diárias. E essa multa, ela é convertida a favor do credor. Ela vai para o credor o pagamento dela. Tudo isso nós já falamos. Quero chegar aqui. Cumprimento de sentença condenatória.
Requerimento do exequente. Como que eu vou fazer esse requerimento? Vamos imaginar lá a situação. A sentença transitou em julgado, você esperou um pouquinho para ver se o advogado entra em contato com você, né? Já passaram 5 meses, ninguém entrou em contato com você, você está ligado no prazo da prescrição intercorrente, né? Eu vou executar, resolvi, vou executar. Vou contratar um advogado e vou executar. Ou o mesmo advogado, né, da ação inicial. Esse requerimento, vocês vão fazer o endereçamento. Para onde vocês vão endereçar? Para o juízo do processo principal, do processo originário. Vou qualificar as partes novamente? Eu vou. Sabe por que eu vou qualificar, gente? Porque lembra que o processo principal está arquivado? Então, melhor eu qualificar de novo, tá? Na prática, a gente nem qualifica, mas eu acho interessante, dependendo do tempo, é legal qualificar tudo de novo, tá? O fundamento legal é o 523, artigo 523, você vai colocar no seu cumprimento de sentença. E você vai colocar assim, gente, vem, né, respeitosamente, perante este juízo, requerer o cumprimento de sentença. Iniciar o cumprimento de sentença. Pelas razões a seguir aduzidas. Essa peça, ela é chamada de cumprimento de sentença. Eu posso chamar de execução da sentença? Posso também. É uma pecinha muito simples. O que eu vou falar? Eu vou te dizer que houve um processo de indenização, que esse processo de indenização gerou uma sentença condenatória de obrigação de pagar, onde o juiz condenou o réu a pagar a quantia de R$10.000, conforme sentença anexada, né? Conforme documento em anexo, já transitado em julgado. Também comprova esse trânsito em julgado, se for uma execução definitiva. Tá? Daí você pode abrir um outro parágrafo. Portanto, o requerente, o exequente, apresenta os cálculos, o valor atualizado da dívida, conforme tabela abaixo. E daí você vai fazer uma tabelinha, valor do principal, com juros, com correção monetária. Você vai pôr os honorários advocatícios? Ainda não. Você vai colocar uma multa que nós temos no artigo 523? Ainda não. Aqui você só vai fazer a atualização dos juros e da correção monetária. Ainda nós não estamos, nós não vamos colocar nenhum ato executivo, nenhum ato de coerção. Por enquanto, nós só queremos que o réu seja intimado para pagar. Esse pagamento, ele é um pagamento voluntário. Então, por isso que não tem multa, por isso que não tem honorários, por isso que ainda não tem penhora. É só o valor da dívida, tá? E com juros e correção. Lenise, como que eu faço esse cálculo? O TJ do Distrito Federal, se você entrar no site do TJ do DF, tem lá, correção monetária, cálculo. É super fácil de fazer. Não tem erro. Qualquer um de nós fazemos tranquilamente, tá? Outro que também apresenta, até foram os alunos que me falaram, eu nunca usei, é do Rio Grande do Sul. Falam que também é muito fácil de fazer os cálculos através desse site do Rio Grande do Sul, do TJ do Rio Grande do Sul, tá? Ali ele já vai, você vai colocar o valor, você vai colocar datas, ele já vai trazer juros, correção monetária para vocês, tá? E vocês vão pedir, diante de todo exposto, requer a intimação do devedor para pagar essa quantia que vocês calcularam. Sob pena do quê?
de darmos início aos atos executivos. Aqui nós só fizemos a liquidação por cálculo aritmético. Professora. Oi, Gu. Esse caso, bom, como vai executar, tem que intimar o devedor novamente. Eu não entendi. Não estou ouvindo. Isso, escreve melhor. Escreveu? Se não achar o devedor quando for intimar. Pois é. Mas daí vai correr, tá? Penhora, ele vai ficar sem responder. Tá? Você pode pedir... Essa intimação é através do advogado, né? Desculpa, essa intimação ela é pessoal, tá? Pode ser também através do advogado, mas ela é pessoal. Então, normalmente pelo correio ou por oficial de justiça, mas de repente, se você não sabe onde ele se encontra, você não tem o endereço, você pede a intimação por edital. Tá? Fizemos a nossa peça. Protocolamos através da petição intermediária lá no site do TJ, ela está protocolada. Essa peça, ela tem 2 folhas, gente. Essa pecinha é endereçamento, qualificação, apresentar os cálculos atualizados, o valor do débito atualizado, com juros com correção monetária, e pedir que o réu seja intimado para pagar no prazo de 15 dias. É só isso. Mais nada. O réu vai ser intimado, como eu acabei de falar para vocês, pessoalmente, ou pelo advogado, ou por oficial de justiça, ou pelo correio, dependendo da situação, ou até mesmo por edital. Feito essa intimação, ele tem o prazo de 15 dias para pagamento voluntário. O que é esse pagamento voluntário? Esse pagamento voluntário, esse prazo de 15 dias, é o primeiro prazo que nós temos para pagar. Por que ele é chamado de pagamento voluntário? Porque não tem atos executivos, não tem multa, não tem penhora ainda. Porque às vezes, Gu, você sabia que tinha um processo contra você, você nem acompanhou direito esse processo, teu advogado tampouco, acontece isso. Transitou em julgado, você nem sabe que transitou. Então, na verdade, você tem que ser intimado, porque às vezes não é má fé sua, mas você vai ter que ser intimado para pagar sem atos executivos, inicialmente. Não tem atos executivos aí. Porque pode ser que você nem tinha conhecimento do resultado desse processo, isso acontece, tá? Se ele pagar nesse prazo de 15 dias, beleza, acabou o processo. Ele tem que... Desculpa, gente. Ele tem que pagar o valor total nesse prazo. O valor com correção, com juros. Ele vai pagar o valor total. Lenise, dentro desse prazo de 15 dias, o advogado dele pode ligar para o outro advogado para tentar um acordo? Claro. Que acordo? Qualquer acordo que as partes chegarem num consenso. Pode ser em 10 parcelas, pode ser em 20, pode ser em 8, pode ser em 5, pode ser em 4. Pode ser dar 50% agora e depois 50% daqui a um ano, né? Do jeito que eles quiserem. Desde que tenha o consenso das partes. E ele, nesse prazo de 15 dias, se ele não pagar, começa, então, a penhora. Só que antes, o juiz vai pedir para você atualizar o débito novamente. Existem 2... Oi, Murilo, tem uma dúvida.
Pode falar. Se acordado a questão dos valores, Uhum. suponhamos que a parte tenha que atrasar alguma parcela, enfim, no estágio que eu faço lá no juizado, eu recebo muito isso e eu queria entender Sim. melhor como é que funciona. Uhum. Então, suponhamos lá que ficou acordado em 2 parcelas de R$ 500. E a pessoa, nesse mês, ela não consiga cumprir com o combinado. Ela pode solicitar para o órgão, né, para a vara, enfim. Eu vou te falar, Murilo, de um processo que eu estou agora, que nós fizemos em 4 vezes, tá? Chegou na terceira, era para pagar dia 28, e a pessoa não tinha. Então, o que eu fiz? Eu entrei em contato com o advogado e falei, você espera. Porque nós fizemos, quando nós fizemos o acordo, no próprio acordo, a gente já colocou que se houvesse atraso, teria multa. Tá? Então, nesse caso, eu liguei para o advogado e falei para ele, ó, eles vão pagar, mas eles vão demorar mais uma semana. Você quebra essa para mim sem a multa? Ele, ok. Daí chegou no dia, eu já mandei o comprovante que a gente tinha feito o depósito, tá? Então, isso você pode fazer entre os advogados. Entendi. Então, pode rolar essa questão do acordo primeiro, antes de apelar. Pode. Agora, se ele chegar para você lá no dia 5 e falar, olha, eu quero que você pague com multa, daí você paga, porque você não assinou o acordo lá, né? Daí vai ter a multa. Mas eu, por exemplo, nesse caso que eu falei para você, eles atrasaram a terceira parcela e a quarta. Não conseguiram pagar. Não conseguiram pagar no dia, né, que a gente tinha combinado. Depois só conseguiu pagar depois de uma semana. E eles quebraram a multa, eles não cobraram a multa, e agora o processo já se encerrou pelo pagamento das 4. Entendi. Agora eu vou pro processo, no processo, faço uma petição dizendo e colocando o comprovante de pagamento das 4. Pedindo, então, aí a extinção do processo e o arquivo dele. Entendi. Perfeito, professora. Obrigado. Nada, meu querido. Eu quero explicar para vocês que nós temos 2 prazos. Tem o prazo de 15 dias sem atos executivos, como eu falei para vocês, e tem prazo de 15 dias com atos executivos agora. Quando ele verifica que ele não pagou no prazo do pagamento voluntário, ele não fez nada, o que o juiz vai fazer? Ele vai pedir para vocês, advogados do autor, do exequente, calcular novamente a dívida, agora com multa de 10% e agora com honorários advocatícios de 10%. Você vai apresentar novamente o cálculo atualizado da dívida, só que agora com juros e com honorários. No próprio site do Tribunal de Justiça, do DF, por exemplo, tem lá, você coloca o valor para calcular os juros, o valor para calcular a correção monetária, daí lá embaixo tem multa do artigo 523. Daí você coloca lá a multa, você tem que, né, clicar ali que você quer a multa. Depois tem honorários advocatícios do artigo 523. Daí você aperta ali também, que vai calcular com os honorários advocatícios. Esses honorários advocatícios é a sucumbência. É. Então, antes dos 15 primeiros dias, não tem sucumbência. Não. Aí você só vai receber a parte que você acordou com o seu cliente. Exato. Então, nós temos 2 prazos de 15 dias. 15 dias do pagamento voluntário e 15 dias para o pagamento com os atos executivos, com as punições, com as penalidades. Ok? E daí, nesse caso, nós temos também, vamos colocar aí no caderno de vocês, quais são as opções do devedor? Vamos pensar no coitado que tem que pagar. Quais são as opções do devedor?
pagar dentro do prazo de 15 dias para pagamento voluntário fazer um acordo com o credor ou impugnar. Isso que eu estou falando para vocês é nos primeiros 15 dias. Ou impugnar. Apresentar uma peça de defesa. Lenise, mas defesa? Já teve todo o processo e ainda tem defesa. Gente, pode acontecer, e eu já vi acontecer, do processo correr com a citação por edital. A parte nunca soube que havia um processo contra ele. E o processo seguiu com citação por edital, foi nomeado um curador especial, que é um advogado, para defendê-lo no processo, e ele perdeu, claro, porque ele nem sabia que havia um processo contra ele. Ele perdeu, houve a fase de recurso, transitou em julgado, e de repente chega lá na casa dele a execução da sentença, e que ele deve o valor de R$10 mil. E que ele deve para vamos imaginar aí, uma associação dos produtores rurais da região. Ele fala, mas meu Deus, eu não sou associado, eu não sou produtor rural, eu não tenho nada disso. E já está lá na execução da sentença, porque o processo correu a revelia dele. Né? Não ocorreu a revelia porque ele foi citado por edital e foi nomeado um curador especial. Mas ele nunca ficou sabendo do processo. Então, você imagina numa situação dessa se não tivesse impugnação? Então, na impugnação, ele pode dizer, olha, eu não sou produtora rural, ilegitimidade da parte. Eu não tenho nada, não tenho nada com isso, não tenho nada a ver com esse crédito, com esse débito. Então, ele pode se defender nessa fase. Entendeu? A gente não pode, apesar de ser decorrente de um processo de conhecimento, de um processo longo e burocrático, a gente não pode impedir o devedor, o réu, de se defender também. Então, ele vai poder impugnar. Ele vai poder impugnar e, de repente, Maiara, ele chega no seu escritório e fala para você assim, não tenho como pagar, não tenho como fazer acordo, se vira. Estou te pagando para isso. Você vai fazer o quê? Você vai fazer a impugnação, né? Você vai falar sobre o princípio da menor onerosidade ao devedor, você vai falar do princípio da conciliação para poder marcar uma audiência de conciliação. Você vai enrolar na impugnação. Então, naquele primeiro prazo de 15 dias, ou o teu cliente vai pagar, ou ele vai fazer um acordo, ou você vai defender ele através dessa peça chamada impugnação. Uma peça simples também. Tá? Lenise, eu precisa penhorar alguma coisa para impugnar? Não. O processo vai correr. Então, vamos imaginar assim, ó, vai ter a petição do cumprimento, vamos colocar assim, petição requerendo o cumprimento da sentença. Vamos imaginar. Cumprimento da sentença. Depois, intimação. Depois da intimação, pode ter o pagamento em 15 dias. Acabou o processo. Outra situação, petição, cumprimento, intimação, impugnação. Vai ter penhora,
Do mesmo jeito. Vai ter avaliação do bem penhorado. Do mesmo jeito. Agora, se a decisão, se a impugnação de vocês forem acolhidas, se a impugnação for acolhida, não vai ter leilão. Não vai ter ato expropriatório, né? Agora, se a impugnação não for acolhida, leilão. Professor, uma dúvida. Referente a isso, se for mais de um devedor, por exemplo, todos têm que ser citados. Intimados. Certo? Intimados, perfeito. Essa intimação pode ocorrer de um entrar com impugnação e o outro querer fazer o acordo, aí fica vamos pensar numa situação, sei lá, um acidente de veículo? Não, pode ser um acidente de veículo, mas daí que tenha mais gente. Por exemplo, o IPTU. Tá. Que tem vários herdeiros. É verdade, tem razão. Ele tem que entrar com processo à prefeitura para receber isso aí. Ela tem que citar todo mundo, mas um quer pagar, o outro não quer. Como é que faz essa situação? É possível? Se um impugna tudo? Não, nem sempre, tá? Você vai... sempre assim. Quando vamos imaginar que eu vou ingressar com uma ação lá de conhecimento, uma ação lá no início do processo de conhecimento, contra 4 pessoas. Nesse caso, se eu estou ingressando com uma ação contra... Vamos imaginar que eu quero demarcar a minha terra. Então, como eu quero demarcar, eu vou pedir a citação de todos os vizinhos, tá? Nós não estamos chegando num consenso e eu vou entrar contra todos eles. Quando é processo de conhecimento, daí nós temos o ato de citação, daí nesse caso, a citação ela vai correr, o prazo para você apresentar a defesa só vai correr depois que todo mundo for citado. A contestação de um vale para o outro? Depende, tá? Porque pode ser que cada um tenha um advogado. Normalmente, se são pessoas diferentes, que não têm vínculo, cada uma tem um advogado. Então, vai ter ali várias contestações, tá? Espera todo mundo ser citado para ter cada um a sua contestação. Não aproveita. Cada um tem a sua, tá? Daí, vamos lá para a execução. Daí saiu a sentença, transitou em julgado, daí vai executar. Eu vou executar a minha parte, você vai executar a sua com o seu advogado. A não ser que nós tenhamos interesses juntos, interesses conjuntos, interesses iguais, e que nós contratamos um advogado para fazer a execução. Agora, se tiver vários credores, cada um vai executar. Vai ter várias execuções. Agora, se tiver, por exemplo, pode ter vários acordos diferentes, cada um vai ter o seu, cada um vai ter um processo. Eu só posso juntar tudo, essas execuções, por exemplo, na Justiça do Trabalho, Luciana, é muito comum eles pegarem, por exemplo, tem uma empresa lá, a empresa tem um monte de devedor, e os processos estão todos em fase de execução, junta tudo num processo só e começa a fazer acordo com cada um deles. Tá? Daí não tem jeito. Na execução, tem que intima o Gustavo, corre o prazo de 15 dias para o Gustavo. Intima Gi, corre para Gi. Não é como no processo de conhecimento lá no início. No processo de conhecimento, tem que citar todos para começar o prazo para se defender. Na execução, não. Na execução, cita um, corre, cita o outro, corre, cita o outro, corre. Cada um tem o seu objeto, cada um tem a sua discussão e cada um tem o seu advogado. Agora, se nós tivermos o mesmo interesse e queremos contratar o mesmo advogado, daí tudo bem. Certo, mas a execução não prossegue enquanto não intimar todos os envolvidos, né? Apesar do prazo ter corrido, ele fica parado até achar o último e ele apresentar a defesa ou a impugnação. Isso mesmo. Entendi.
tá? Entendi. Por exemplo, só para você ter noção, eu tenho a minha mãe, os irmãos da minha mãe, tá? Tem um monte de processo contra a minha mãe, é um horror. Negócio de terras, essas coisas. Para você ter noção, eu acabo fazendo a defesa da minha mãe e faço de uma tia minha, porque só coloco o nome da minha tia lá, sabe? Entendeu? Agora, cada um tem o seu advogado. E cada um apresenta a sua defesa. Tá, Luciano? Entendi. Muito obrigado. Imagina, querido. Tudo bem, gente? Entenderam a execução da sentença? Não é porque tem impugnação que não vai ter penhora. Penhora vai ter. Avaliação do bem penhorado vai ter. Agora, quando tem impugnação, o juiz tem que decidir sobre a impugnação. E dependendo do conteúdo da sua impugnação, o processo pode acabar. Se o juiz acolher. Né? Agora, se o juiz não acolher a sua impugnação do devedor, o processo vai seguir rumo ao leilão. Tá? E leilão, pagamento. E daí depois a gente vai estudar tudo sobre penhora, sobre o leilão, como que faz isso, tá? Ok? Deu para entender? Na semana que vem, a gente vai estudar aqui, ó, o cumprimento de sentença alimentar. Tá? Daí a gente vai estudar a execução da sentença alimentar, que é sob pena de prisão civil. Daí depois tem a fazenda pública, que eu já falei um pouco dela. O prazo dela é em dobro, né? E daí a gente passa, a semana que vem a gente termina essa parte e a gente começa a estudar o processo de execução daí, que é de títulos executivos extrajudiciais. Tá bom? Então tá, gente. Obrigada, tá? Por vocês estarem aqui comigo. Qualquer coisa a gente vai conversando. Tem alguma dúvida? Não? Eu vou colocar um material para vocês que eu fiz, um resumo de tudo isso que eu falei para vocês. Vou colocar os slides e coloco a aula, tá bom? Então, obrigado, bom descanso para vocês também. Fiquem com Deus, tá? Boa noite, Pro. Obrigada, amores, vocês Boa aí, noite. tá? Obrigada. Obrigado vocês que participam junto comigo, tá?